Bom, acabou ficando uma coisa de euforia, né? Porque o São Paulo fez o gol no último minuto. Mas, de novo, foi uma atuação apenas regular do time do São Paulo. Ele começou bem a saída do Alisson, e aí frise-se, eu sei que alguns companheiros podem discordar, e faz parte, porque ali foi uma coisa no limite. Eu não teria expulsado o Alisson, eu teria dado cartão amarelo, a exemplo do que aconteceu com o Cabageiro, cartão amarelo. Acho que os dois estariam com a cota certa. E se ele expulsou o Alisson, de fato, o São Paulo tem razão de reclamar, deveria expulsar o Cabageiro também. Eu acho que quem entendeu que o lance do Alisson foi para expulsão, entendeu, e com justa razão, que o do Cabageiro também. Questão de critério. Foram dois lances muito parecidos e, portanto, mereceria o mesmo critério. Eu daria cartão amarelo para os dois. Mas, enfim, quando o São Paulo perdeu o Alisson, ele perdeu toda a sua postura tática. O Marcos Antônio, que era o cara que estava chegando mais, acabou recuando um pouquinho mais, jogando de volante até, né? Como ele jogava na Itália. O Oscar chegou a jogar nessa posição também. Houve um certo desgaste geral do time. E o time paraguaio, que estava com uma postura apenas passiva, ele ganhou mais coragem no jogo, acabou fazendo gol. E o gol do São Paulo foi assim, meio que... Não é que o São Paulo estava esmagando, não, o São Paulo estava no ataque. E acabou acontecendo o gol, jogada inteligente do garoto, o garoto acreditou e fez o gol, foi ótimo para o São Paulo, mostrando mais uma vez que o caminho do São Paulo é a base de Cotia, parar de contratar essa mulambada que contrata e que custa uma fortuna, a dívida do São Paulo sobe muito com essa mulambada, além de perder jogadores que podem ser úteis ao São Paulo. A gente sabe que nível tem o Lucas, não dá para saber, com o tempo a gente vai ver, mas tem que dar chance para esses moleques jogarem. E aí, quando dá chance, normalmente eles têm correspondido. O Lucas Ferreira foi assim, o Matheus Alves foi assim. Oscila, claro, eles oscilam mesmo, né? Mas eles trazem meninos do Uruguai, meninos do Paraguai, meninos do Equador, que também oscilam e muitas vezes não tem nem o nível dos jogadores daqui. Então é dinheiro jogado fora normalmente. Foi importante. Aí o São Paulo se classificou, que era o que interessava. Mas a bola ainda não é a bola que a gente espera ver. Não é a bola que o time de São Paulo deve jogar. Na Libertadores, missão cumprida, no Campeonato Brasileiro, onde ele também só empata, exemplo do que aconteceu ontem na Libertadores, a coisa está complicada no Campeonato Brasileiro. A bola do São Paulo como um todo está longe de ser ideal. O São Paulo que no Campeonato Brasileiro tem 6 empates, 1 vitória, 1 derrota, são muitos empates. E na Libertadores venceu os 3 jogos fora, marca inédita para o São Paulo na Libertadores, vencer os 3 jogos como visitante na fase de grupos, mas empatou os 2 jogos que fez em casa, contra o Alianza Lima, um jogo que parecia controlado, uma vitória que parecia estar ali nas mãos do São Paulo, acabou deixando escapar. E ontem, no estádio do Morumbi, pelos minutos iniciais, parecia que ia ser uma noite de vitória do São Paulo, com um placar até elástico pelos primeiros minutos, mas com a expulsão do Alisson, a parada ficou complicada aí para o São Paulo, que conseguiu, no mínimo, essa classificação, né? Era o que importava no final das contas, conseguiu a classificação, não foi com vitória, mas conseguiu a classificação na Libertadores. E Cotia salvando mais uma vez, hein, Vampeta? Cotia salvando o São Paulo. O garoto Luca, de 17 anos, primeiro jogo dele no profissional, entra para decidir a favor do São Paulo. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Mauro, Flávio, boa tarde a todos, né? Mas o São Paulo aí que foi o atual campeão da Copa São Paulo, né? Esses jogadores atuaram, brilharam na Copa São Paulo. A gente sabe da dificuldade financeira que os clubes brasileiros atravessam por más gestões, né? Eu acho que nunca ganhou tanto dinheiro como se ganha agora, mas pela má administração, os clubes sempre afundados em dívida, né? São Paulo aí chegando a ultrapassar a dívida de R$1 bilhão em dívidas. Então tem que olhar muito bem para as divisões de base, né? O São Paulo que garantiu sua classificação, estava ali perseguindo o Palmeiras para ser o melhor no geral, me parece que vai ficar com o Palmeiras, essa colocação geral, mas o importante é classificar. Na Copa do Brasil tá tranquilo e no Campeonato Brasileiro é aquilo, né? Tá uma casinha acima da zona de rebaixamento. Enfrenta o Grêmio no final de semana, em casa, depois o Mirassol. É um começo, mas dá para se afastar ali daquela perto dessa zona incômoda, né? Não foi uma grande atuação, mas a gente sabe que também perdeu o Caleri, o Lucas provavelmente só volta a jogar, e olha lá, depois do Mundial de Clubes. O Oscar atuando um pouco mais atrás pela expulsão do Alisson, né? Desnecessário, eu acho que o Alisson é um jogador competente e tudo, mas, pô, time já classificado, comecinho do jogo, desnecessário dar uma entrada daquela.
É importante que está classificado, vai à próxima fase, dá tranquilidade para o Zubeldia trabalhar, porque a temporada é longa e tem muita coisa pela frente. O São Paulo não tem esse elenco todo para disputar título em Campeonato Brasileiro, né, de pontos corridos, mas no mata-mata dá sim para encarar, e principalmente agora que está dando oportunidade a vários jogadores da base. O moleque saiu ontem com uma felicidade total, né, o Morumbi lotado, e vai ganhando mais personalidade e entrosamento no time principal, né, Pedro? É verdade. O Zubeldia, que em 2 ocasiões chegou a colocá-lo ali no aquecimento, estava preparando ele para entrar no jogo. Santos e... Eu acho que foi pelo Campeonato Paulista mesmo. As duas situações. Eu acho que o Ferrarese machucou alguém. Foi 2 jogos. Ele virou para entrar e não entrou. E ontem entrou e deu certo, funcionou. Ele que chegou nas categorias de base do São Paulo no Sub-11, lá em 2018, com apenas 9 anos de idade, o Luca, e tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-17, foi campeão da Copa São Paulo neste ano, campeão da Copa do Brasil Sub-20 no ano passado, e agora entrou para decidir, fez o gol da classificação e teve o nome ovacionado por mais de 40 mil São Paulinos que tomaram as arquibancadas do estádio do Morumbi em noite de Copa Libertadores. Mauro César, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate Pronto. São Paulo classificado para as oitavas de final da Libertadores. Mauro. Dentro do planejado, né? O São Paulo acabou passando por alguns sustos e quase perde o jogo, muito em função do condicionamento do jogo, por uma expulsão com 17 minutos, né? Muito cedo, então foi muito tempo jogando com a menos. Ponto positivo foi o surgimento do menino fazendo o gol, o Luca, né? Claro que um gol é muito pouco, a gente não pode avaliar por isso, ele tem só 17 de idade, mas acabou sendo um final, acho que feliz nas circunstâncias, né? O empate não é exatamente o que o São Paulo queria. Importante ressaltar que a classificação do São Paulo foi conseguida graças aos jogos fora de casa. Em casa não venceu, né? 2 empates com a Aliança Lima e com o Libertad. Vai jogar ainda com o Talheres agora como mandante na última rodada, já classificado. Mas ele pontuou mesmo, foi fora de casa, vencendo os 3 jogos longe do Morumbi. Isso é interessante observar, porque sempre se fala, o São Paulo é forte no Morumbi, mas fora. Na Libertadores desse ano está acontecendo o contrário. O time está indo bem fora de casa e em casa nem tanto, né? Então você tem aí 9 pontos fora e 2 pontos no Morumbi. Só no Morumbi, né? Apenas 2 pontos. Isso acho que é relevante no contexto, para entender a situação do São Paulo. Não sei se no mata-mata o time continuará sendo tão eficiente fora de casa. Aí é outra situação. É importante sempre lembrar, quando passa a fase de grupos, zera tudo, é outra competição, é tudo muito diferente. E nesse caso específico, vem o Mundial de Clubes, um longo período, um intervalo significativo até a retomada da Libertadores. Então, classificou, tudo que foi feito, esquece. Só vale para efeito, foi o primeiro, joga em casa e tudo, que pode ser relevante ou não. O ano passado o Botafogo foi campeão, sendo um dos piores segundos colocados, depois ele foi ganhando, sempre decidindo fora de casa, né? E passou até a final, eliminando inclusive o Palmeiras, né? Diga-se de passagem. Então, acho que agora o São Paulo vai fazer mais um jogo, mas ele vai deixar um pouco de lado a Libertadores, creio eu, porque tem que pensar mesmo na Copa do Brasil, principalmente no Brasileiro, porque está numa posição muito ruim, né? Está ali na portinha de entrada da zona do rebaixamento. O Oscar precisou jogar de volante ontem, né? Diante da necessidade da expulsão do Alisson. Daqui a pouquinho tem informação sobre o Lucas Moura, o prazo de retorno dele aos gramados. O Lucas, que havia perdido 10 jogos, se machucou na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras no dia 10 de março, desfalcou o São Paulo por 10 partidas, sofreu um trauma no treino de terça-feira, passou por um médico especialista em joelho e teve diagnosticada a sua lesão, que daqui a pouquinho a gente vai passar a informação completa aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Somando os jogos da edição passada, são 13 partidas na conta do Luiz Zubeldia, 7 vitórias, 6 empates, 18 gols marcados, apenas 5 sofridos. A sequência de invencibilidade é a maior de um técnico do São Paulo na história do torneio, 13 partidas de invencibilidade para o Zubeldia. Mas é impressionante, São Paulo perdendo, ganhando, empatando, enfim, não importa. O Zubeldia sempre reacende um debate entre os torcedores. Quem gosta do Zubeldia, Vamp, aponta coisas positivas sobre o trabalho dele, e quem não gosta, é claro, leva para outro lado, procura coisas ruins sobre o que é feito pelo São Paulo do Zubeldia, Vamp. Ele já está indo, né, já tem um ano de São Paulo, né?
E a cobrança, né? Chegou, né? Eu lembro bem, o Flávio até falava, o Zubeldia anda de metrô, anda de trem, aí todo mundo, eba! Era aquela festa, né? Agora, se andar no metrô, os caras querem matar ele. Né? Há uma divisão grande aí, né? Se fica, se não fica, andou algum momento ameaçado, quando o Dorival aí tava dando sopa, o Belmonte bancou. Ele vai desembarcar no jogo contra o Santos, desembarcou mesmo. Tá aí, né? Então, quer dizer, há uma impaciência, né, Pedro? A gente tá vendo aí o torcedor, todo mundo assim, muita ansiedade, as competições são longas, principalmente o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, as competições de mata-mata não termina na noite pro dia, tem datas. Pelo Campeonato Paulista, acho que o São Paulo foi prejudicado, não foi pênalti. Quando o São Paulo é eliminado pelo Palmeiras, aquela bola jamais foi pênalti do Arboleda, isso atrapalha também, às vezes, os erros de arbitragem, que é muito comum, às vezes atrapalha o trabalho do clube, principalmente do treinador, que é o mais cobrado, né? Ter um pouco de paciência, porque se você pegar outro lá, tentar botar, achando que vai fazer milagre com o plantel, com a situação que tem, é muito difícil. Às vezes, já com a condição financeira, acho que tudo vai mudar, mesmo a situação financeira boa, não muda. Então, só que deixa o cara trabalhar, porque não tem tanta gente dando sopa no mercado. E a gente vê aí, ó, se você pegar aí, ó, as competições, os estaduais acabou. Não diria que o São Paulo estaria na final, mas o São Paulo é eliminado pelo erro de arbitragem, né, que levou ao pênalti, e esse pênalti o tira de uma final de Campeonato Paulista. As demais competições que tem ao longo do ano, tá aí, o São Paulo tá vivo. O Campeonato Brasileiro está ali embaixo. Mas está tudo muito achatado. Uma vitória pode levar você à 7ª colocação e uma derrota te botar dentro de uma zona de rebaixamento. Na Libertadores, dentro do seu grupo, qual é o objetivo? Classificar em primeiro ou segundo? Não interessa, é classificar. Porque eu lembro bem que o São Paulo, ano passado, ele teve uma campanha melhor que o Botafogo e foi eliminado em casa. Ele foi eliminado no segundo jogo aqui, né? Com o pênalti perdido do Lucas e tudo. Então deixa o cara trabalhar e ver as opções que tem ali dentro do plantel. Até o gol marcado pelo Lucas, tinha muita gente questionando as substituições do Zubeldia, que tirou o Ferreirinha. O São Paulo, mesmo com um jogador a menos, era o time que chegava mais próximo do gol. O Ferreirinha mesmo teve uma chance ali cara a cara no segundo tempo. O Libertad demorou para aproveitar a vantagem numérica. Enfim, tinha muita gente cornetando aí o Zubeldia e tem muita gente cornetando o trabalho do técnico argentino. Todo jogo do São Paulo é assim. O São Paulo, perdendo ou ganhando, sempre tem, né, um torcedor que reacende esse debate sobre o Luiz Zubeldia, que agora perde o Lucas Moura. O Lucas Moura descobriu qual é a nova lesão dele, estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Ele foi encaminhado ao Dr. Moisés Cohen, especialista em joelho, e o Dr. Moisés Cohen deu entrevista nas últimas horas, dizendo que o prazo de recuperação do Lucas Moura é em até 3 meses, hein? Falou pra mim ontem de ontem, então a fonte foi essa. Ó, então o Vampeta já sabia na frente de todo mundo, hein? Eu falei aqui, mas não falei a fonte, já que ele falou... Passou que foi uma lesão séria, quase rompeu o cruzado mesmo. E lembrando, porque ele agora no Paulistão ficou, desde a lesão no jogo contra o Palmeiras, ficou 2 meses afastado dos gramados do Lucas, né? Perdeu 10 jogos pelo São Paulo, 2 meses. E agora se fala em 3 meses fora. Por pouco não rompeu o cruzado. Eu estive num congresso agora com o Dr. Moisés Cohen, que eu tive essa lesão de cruzado, né? E eu fui lá para mostrar como foi a minha recuperação, ele tinha os vídeos gravados. E a gente conversando sobre lesões de cruzado, que está acontecendo muito no futebol, principalmente nas divisões de base. Na base. O São Paulo, que foi campeão da Copa São Paulo, tinha uns 4 atletas que já tinham operado o joelho de cruzado. O time do São Paulo profissional deve ter uns 8 ou 9 atletas que já foram operados de cruzado. Gente. O Caleri agora foi também, eu não sei se o Ferrarese, ele está começando a nível do futebol mundial. Sobre muitas lesões de cruzado, principalmente na base, né? E agora o Zubeldia com essa dor de cabeça, porque o Lucas é protagonista, é jogador diferente desse São Paulo, né? Um dos jogadores que chamam a responsabilidade. Flávio Prado tá aí, falando do trabalho do Zubeldia, que agora tem, né, mais esse desfalque para lidar dentro do grupo do São Paulo, um jogador titular, como é o caso do Lucas Moura. Flávio. Mas, a bem da verdade, Pedro, ele tem jogado pouco, né? Infelizmente, essa contusão já faz algum tempo que o Lucas não está sendo aproveitado. Sobre o Zubeldia, eu acho ele um técnico limitado, mas a coisa está indo do jeito que está indo. O São Paulo
Não é time para brigar por título de competição como o Campeonato Brasileiro, a chance é nenhuma. E ele vai brigar por Copas. E na Copa ele está andando, está indo, né? Não está jogando grande futebol. Não acho que o São Paulo tenha também time para jogar um grande futebol. É um time apenas razoável. Acho o Zubeldia mais ou menos, eu sempre achei. Mas também não pode ficar sendo, quando ganha é ótimo, quando perde é péssimo. Tem que ter, já que o cara está aí, deixa o cara trabalhar. Aí o São Paulo tem que ir. E o São Paulo até tem dado um certo respaldo para ele. E está dando, né? Na Libertadores está classificado, com antecedência e tal. Então, tudo bem. O São Paulo, em Copas, ele pode andar. Com o Zubeldia, com qualquer outro treinador. Tem sido assim, né? E se quiser melhorar o time para ser mais competitivo em competições mais amplas, né? Competições tipo de um Campeonato Brasileiro, eu acho que uma boa solução é cada vez mais prestigiar os meninos da base. Vai lá, faz uma oração para São Cilinho. São Cilinho é um santo muito bom para quem quer revelar garoto, sabe? Faz uma oração para São Cilinho, que já andou lá pelo Morumbi e tal, ali, né? E com São Cilinho ele pode aproveitar os meninos como eles devem ser aproveitados, sem gastar a fortuna que o São Paulo gasta. São Paulo não tem dinheiro. Se ele comprar muita gente, provavelmente vai errar, não vai comprar coisa de grande qualidade, vai pagar caro. Então, cada vez mais, o São Paulo pode achar o seu espaço através da base. E tem dado esse resultado. Até onde isso pode chegar, não dá para saber. Houve um momento que o São Paulo criou os minutos com São Cilinho e a coisa rolou. E já houve oportunidade para garoto da base e a coisa não rolou tão bem. Em último caso, o São Paulo vai vender essa molecada e ganhar uma bela grana desde que eles estejam jogando, desde que eles estejam valorizados. Senão vai queimar, que nem fez com o menino lá, o William, né? William Gomes. William Gomes. Queimou o garoto. Está no Porto agora. Poderia ganhar uma grana legal. Quase que deu. Moreira, quase que deram o garoto. Então você tem que valorizar o cara para poder utilizá-lo e para poder fazer com que ele vire um jogador importante. Se o Palmeiras não colocasse o Henrique, não colocasse o Estevão, o Vitor Reis não teria vendido pelo que vendeu. Então eu acho que colocar os meninos da mão, até porque o que tem vindo de fora, 99% não tem servido para nada, né? E dão chance para os moleques fora, não dão chance para a base e trazendo jogadores piores, ou quando muito no mesmo nível. Então, por que não usar o que tem lá, que sempre foi o segredo do São Paulo para ganhar títulos, para fazer bom dinheiro, sempre. As maiores vendas do São Paulo foram meninos da base. Kaká, Denilson, o próprio Lucas Moura, tudo gente da base, né? Tem que voltar a fazer isso. É aquilo que a gente fala. A gente está falando do São Paulo que não vive a melhor fase financeira, investindo na base, em Cotia, nos garotos. O Palmeiras, que é um clube bem resolvido financeiramente, investe muito, né, em categoria de base e coloca os meninos para jogar. Nessa temporada mesmo tem o Alan, que tem se destacado, dos jogadores formados ali, o Naves na zaga, Benedetti, Luigi, Thales, tem também o Vanderlan. O Palmeiras tem muitas opções, né, de jogadores criados, formados na academia de futebol e que se tornaram opções para o técnico Abel Ferreira. Bom, sobre o Lucas Moura, a gente tem aqui as aspas do Dr. Moisés Cohen, que é especialista em joelho, falou da condição do Lucas Moura e chegou até a citar um prazo de retorno do Lucas aos gramados, o que deve ocorrer semanas depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E a gente tem aqui a declaração do Moisés Cohen para o torcedor do São Paulo, que quer saber, né, quando que o Lucas vai retornar aos gramados. Está aí na tela para você que nos acompanha por imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes e pelo aplicativo Panflix. Moisés Cohen, abre aspas, é uma lesão que, em vez de forçar o ligamento da frente do joelho, força a parte de trás. Ele bateu o joelho de frente para trás e aí estira a musculatura, tendão, ligamento, a cápsula, tudo atrás. Como ele é um jogador de explosão, de arranque, esse movimento dessa região é importante. Por isso que não adianta ficar indo e voltando. Se fosse só para andar em linha reta, para uma pessoa normal que não fosse atleta de alto rendimento, não teria problema. Mas para jogar em alto nível é fator limitante. Por isso, temos que dar o tempo biológico para a cicatrização. Senão, com um trauma, como aconteceu, volta tudo para trás, fecha aspas. Tá aí, portanto, o Lucas, que voltou a reclamar de dores no local, então tem essa limitação e agora só deve voltar a jogar em agosto.
Pelo menos é essa a previsão, algumas semanas depois da retomada dos jogos, após a parada, após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Lembrando que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA ocorre entre os dias 13 de junho e 11 de julho. Com a transmissão do microfone da Jovem Pan, você vai conferir todos os jogos aqui no microfone da Jovem Pan. Mauro César tá aí, a gente destacou o garoto Luca, de 17 anos, deve ganhar ainda mais espaço, como já tem ganhado o Lucas Ferreira, que é bom jogador, como tem ganhado o Matheus Alves, que são atletas que têm oscilado, mas em virtude da idade a gente até entende essa oscilação desses garotos, tem que ter paciência mesmo. E o Lucas Moura, que vai desfalcar o São Paulo, aí o doutor Moisés Cohen falou até em 3 meses de recuperação para o Lucas Moura. Mauro César. Pois é, essa situação do Lucas é uma situação esquisita, né? Porque assim, as informações chegam aos poucos, meio que a prestação, o torcedor tinha expectativa de contar com o jogador, volta, não volta, agora mais demorada. Sei lá, estranho isso aí, né? Geralmente você já tem logo o diagnóstico e fica sabendo qual a situação do atleta, se vai operar, não vai operar, o tempo de recuperação fica mais ou menos estimado, e dessa vez não foi o que aconteceu. A realidade é que São Paulo no começo do ano falava-se num quarteto que não existe mais, né? O Caleri machucado, você deve voltar aqui no ano que vem, talvez no final desse ano, com um pouco de sorte, ele consiga reaparecer. O Oscar também ficou fora de combate, o Lucas segue fora de combate e o Luciano virou reserva. Então a realidade é bem diferente. Aí se você pensar que o São Paulo abriu mão de vários jogadores, né, negociou muita gente, esvaziou seu elenco, ficou com menos opções para escalar o time mesmo, né? E uma das razões foi não só a manutenção de quem estava, mas a contratação do Oscar, ou seja, aumentar aí a qualidade do time titular em detrimento do elenco que ficou mais pobre. Na prática não funcionou até agora, né? Acaba não contando nem com os que saíram, tampouco com esses jogadores que foram colocados aí como a ponta de lança aí para tentar fazer com que o time titular pelo menos ficasse mais competitivo. A situação é delicada, é inerente a um momento financeiro difícil do clube. Não acho que falta ainda, já falei isso outras vezes, transparência na comunicação do clube para com o seu torcedor. Seguimos sem ver o presidente Casares ir até a torcida e até a rede social que ele gosta tanto, e a imprensa, tudo junto, né? Explicar para o torcedor a situação financeira do São Paulo. O que eu vejo ainda é muita gente que reclama, que pede contratação, que pede jogador, que pede troca de técnico, como se o São Paulo estivesse na situação do Palmeiras, quando é muito diferente. Aquilo que o Palmeiras faz, São Paulo não tem condição de fazer. Então, diante disso, acho que o ideal seria que houvesse uma comunicação mais clara para que ninguém tenha dúvida da realidade do próprio clube, mas acho que isso não vai acontecer. Não houve até agora, dificilmente haverá.